Aí ele, quê? Ô pai! Ô pai! Aí, quê? Ô pai, gangue não está. Aí começa os dois a dançar assim, aí tu fica, caralho. Não acredito Você acha que que eu as já... piadas do Marcos Castro era só o nível que eu podia chegar? Já era o Monark. Já era uma... Já era o Monark, verdade. Mas, pô, cara, esse negócio... Pô, explica um pouco pra galera que eu acho que é interessante. Por que você entende tanto de avião, tá ligado? Você tá falando que começou com 18 anos, foi isso? Eu entrei na escola com 14. 14? 14 Escola anos. de quê? Técnico em manutenção de aeronaves. Caralho. É que assim, cara, Quem que faz isso, cara? Só o Lito, pô. Não, e pior é que foi falta de opção, cara. Olha só. Que doideira, cara. Minha família é do Nordeste. E aí eles migraram para Santos, né, aqui no litoral de São Paulo. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, com 6 anos, abriu uma vaga que não era pré-primário, era para o primeiro ano daquela época. Não sei mais como é que é a escolaridade hoje. Mas enfim, era o primeiro ano. Era alfabetização. Isso, que você precisava entrar com 7. Mas eu tinha 6 e arrumaram a vaga, então eu entrei com 6 no primeiro ano. E aí fiz toda a escola normal. Aí quando terminava, naquela época, o colegial, o ensino, que seria o ensino médio, aí você passava para o colegial. E o colegial tinha 2 opções. Ou você fazia o colegial normal, que era primeiro, segundo, terceiro colegial. E ou você o técnico. Se formar, ou o técnico, que eram 4 anos. Eu comecei o técnico de edificações na escola estadual no Rio. Mas eu acabei mudando pro... Aí eu não curti muito, aí mudei pro Cefet para fazer eletrotécnica, mas também não curti muito. Aí não fez mais nada. Não, aí fiz só o médio mesmo. Então é ensino médio, é isso. Aí E eu morava em Vicente Carvalho, que é um distrito de Guarujá, de frente para o Porto de Santos. E, porra, eu passei a minha infância toda vendo navio. E eu amava navio. Eu queria ser engenheiro naval, construir navio. E nunca pensei em avião assim para trabalhar. Mas aí quando chegou essa época de escolher, eu falei, não, vou fazer técnico de alguma coisa, porque na época o governo falava, acho que era governo militar na época, era, sei lá, Figueiredo, Geisel, sei lá o quê. Era um negócio novo, a escola técnica, e prometia que você chegava melhor no mercado de trabalho do que fazer só o médio normal. Meu pai falava isso pra caralho também. Ficou puto quando eu parei. Aí na escola, a escola ela já era anexada pela Base Aérea de Santos, que fica no Guarujá, fica na ilha do Guarujá, a Base Aérea de Santos. E tinha um convênio com a Base Aérea, e existia esse curso de manutenção de aeronaves. As outras opções era magistério, e eu não queria ser professor, e contabilidade, eu não queria ficar fazendo conta de empresa. Aí eu falei, pô, sobrou manutenção de aviões, mas eu não sabia consertar nada, nem bicicleta eu sabia, porque eu não tinha bicicleta, eu era meio pobre, bastante pobre. E aí, falei, bom, vou tentar manutenção de aviões. E entrei, né, tinha vestibulinho nessa época, é igual o Enem hoje, né? Você fazia o vestibulinho para entrar nos cursos, e aí passei, que eu já era smart. Então, eu passei para a escola, para a FAETEC, que é estadual, para fazer edificações, e depois eu passei para o Cefet, que é federal também. Eu sou smart 2 vezes. Dói, ó. Eu fiz supletivo. Ele não é muito smart. Porra, como é que chamava aquele supletivo antigão que tinha, cara? Passava na televisão. Era até... Tô ligado, cara. Telecurso segundo grau, né? Tinha uma porra dessa daí. Tinha. Não, o meu era presencial, mas era tão ruim quanto. Aí eu entrei nesse bagulho e eu lembro que a maioria dos professores desse curso eram militares. E, porra, tu é novinho, né? 14 anos. E você tinha maior respeito pra não tomar um tapa na orelha de um... Porque militar mandava e desmandava, mandava e desmandava na época. Né? E aí teve a primeira aula com esse cara, ele falava uns bagulho meio errado, assim, tipo, acrobacia, ele falava acobracia. E ele falava, os avião faz acobracia. Mas, pô, o cara era milicão e a gente aprendia desse jeito mesmo. Sabia que estava falando errado, mas não falava nada. E aí eu gostei logo do primeiro dia, cara. O cara começou a falar como é que funcionava o motor de avião, sistema de lubrificação. E aí teve uma frase que ele falou que me marcou a vida inteira. Que ele falou que você sempre tem que fazer a coisa certa quando você trabalha em manutenção de aviões. Porque lá em cima não tem acostamento. Se der uma pane, o cara não tem onde encostar. Então você tem que fazer sempre a coisa certa. E essa frase fica comigo até hoje. E aí eu
comecei a gostar de avião. Aí comecei a estudar avião e a colecionar álbum de figurinha de avião que vendia na banca de jornal nessa época. Nem existe mais banca de jornal. Muito difícil. Mas tem tipo, mas não vende mais jornal, não é banca de jornal. Mas vende revista. É banca. Não tem mais... Só ninguém vai mais pra comprar nada. Acho que Não tem mais aquela revista com a capa preta, assim, né? Playboy com censurado. Hoje em dia Playboy nem mostra mais nada. Tem tudo na internet aí de graça pra caralho, né? Se você quiser muito pagar, dá pra você pagar na internet. X-Vídeos, eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Cara, hoje o que rola mesmo de pornografia é você conversar com alguém, né? Tipo, tem um negócio ao vivo ali, é o que a galera normalmente gasta dinheiro. Bom, então, aí gostei de avião e aí, pô, eu me formei, como eu entrei um ano antes, eu me formei com 17 anos no 4º colegial. E aí, o que você faz quando você tem 18 anos? Você é obrigado a se alistar para ser. Se tu serviu, né? E eu não queria servir. E aí eu consegui, eu fui dispensado por excesso do contingente. Que bom. Eu também, graças a Deus. Eu pedi para servir. Vai entender. Então... Eu queria ter internet em casa, eu precisava de dinheiro para pagar a internet. É um bom motivo, né? E aí foi dos 17. Aí eu me formei com 17 e eu faço aniversário em janeiro. Então, em janeiro eu completei 18 anos. Aquele ano inteiro, nenhuma empresa te pega para trabalhar, porque, porra, você pode servir ou pode não servir. O alistamento não é no início do ano, é mais, sei lá, metade do ano, pro final do ano. Aí eu fiquei educando. Aí tinha um amigo que tinha uma banca de jornal. Aí eu ia lá me educar com as coisas que tinham lá, né? De jornal, essas revistas. Entendi. Conhecer o corpo humano, né? 17 anos, né? Porra. Tá na hora, tá naquele momento. Naquela época devia ser diferente, né? Conseguir pornografia devia ser outra coisa, outra né? coisa. E tinha uns pequenininhos... Porque a grandona não era sexo explícito. Mas tinha as pequenininhas que era brabeza. Né, pra tu conseguir, era mó contrabando naquela época. Eu lembro quando eu era moleque, os molequinhos sempre conseguiam, um pai comprava. Nossa, no quartel tinha os moleques que ficavam fazendo escambo com essa porra. Olha aí. Eu fico imaginando hoje como que é pra molecada, que é tão fácil, simples, né? Eu acho que, mano, o moleque tem 9 anos, ele entra ali, Xvideos e já fica vendo aquela porra ali. E às vezes nem entende, porque tinha toda uma conversa, né, pra você chegar, pô, e aí, tem cabelo, não tem cabelo, né? E, porra, hoje em dia o cara já entra, já vê tudo ali, perde um pouco daquela magia. Né? Eu acho. Existe inclusive muita discussão de qual é o efeito da pornografia na humanidade, né? Tem muita gente que diz que é prejudicial, que a gente talvez esteja vivendo... Sei lá, porque você acaba realmente... você vê tanta coisa que é hardcore, assim, no pornografia, que talvez o sexo com alguém vire... você acaba sendo sem graça, porque você vê tanta acrobacia rolando... Acobracia. É verdade. Rolando no Xvideos, que aí quando você vai fazer sexo com uma moça... lá, e ela... tem que saber que não é desse jeito. Não é, e talvez a gente esteja fazendo com que a sociedade... fique mais sexualizada, talvez as pessoas tenham costumes sexuais mais eróticos por causa disso. Acho que é provável, né? Não sei. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Deve ter... como que... Você pilotou já ou você só conserta avião? Você falou que você pilota, né? Eu sei pilotar. Eu não tenho brevet, porque quando eu quis ter brevet... Que aí, o que aconteceu? Aí passou esse ano. Aí, quando eu completei 19 anos, a Varig abriu um concurso, assim, que eles iriam pegar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Porque até então, as empresas aéreas, elas tinham mecânicos. Então, existia mecânico de avião, e aí o cara que era o eletricista, ele era um eletricista de avião, e tinha o cara que mexia na aviônica, que é a parte de eletrônica do avião. Então, eram 3 funções separadas. Então, existia o mecânico, o eletricista e o aviônico. Aí, quando surgiu esse negócio de técnico, aí lá atrás pensaram assim, porra, de repente uma pessoa só consegue fazer essas 3 funções. E aí foi quando criaram essa função de técnico. Entendi. E eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção da Varig. Da hora. Então eu saí da escola e quando eu entrei na Varig, eu fiquei 7 meses em treinamento na Varig, na própria escola da Varig, recebendo para aprender avião. E foi aqui em Congonhas. E... lembra aquela época que tinha aquele avião de 4 hélices que fazia a ponte aérea, o Electra? Não lembra. Mas você tem 2 aí no braço. Era nascido. Tem 2 aqui. Então, eu aprendi aquele avião de cabo a rabo.
tanto a parte de aviônica, quanto elétrica, quanto de mecânica, de motor, hidráulica, todos esses bagulho aí. 7 meses isso. 7 meses de curso. Caralho. E eu morava em Santos, logo no início, né? Não tinha como me sustentar, então eu vinha para São Paulo, começava cedinho o curso, terminava umas 5, acho que era das 7 às 5, era o dia inteiro de treinamento. Puxado. E aí ia para rodoviária, no Jabaquara, saía de Congonhas, ia para Jabaquara, pegava o ônibus e ia para Santos. Aí dormia um pouquinho e voltava. Andava, porque de Santos aí eu tinha que ir até onde tinha uma barca lá que atravessa pro Guarujá para ir para casa. Aí depois de 3 meses eu tava morrendo, né? Aí eu falei, pô, preciso morar aqui. Aí juntei com mais uma galera que entrou, que era lá de Santos, falei, pô, vamos alugar uma república. Ainda chama de república? Não sei. Deve ser. Deve ser. Eu sei o que é uma república. Tu sabe, eu espero que a galera saiba também. Sabe. Então, e aí só que, pô, todo mundo pobre, né? O único lugar, assim, mais perto do aeroporto que a gente conseguiu, a gente tinha que atravessar a favela do Buraco Quente. Nossa, olha o nome da parada. Esse nome aí, curti. E no início tudo bem, né? A gente andava em turma, mas aí quando começou a trocar uns horários para fazer matérias específicas na Varig, aí comecei a ter que atravessar sozinho aquilo, aí ficou meio perigoso. Até lembro de um dia chegou um colega meu ele chegou de cueca e descalço, sem relógio, mas com a carteira, né? Vazia, os caras pegaram o dinheiro. Aí ele chegou e falou assim, pô, os caras foram mó legal comigo, deixaram a carteira, né? Caralho! Com os documentos. O resto levaram tudo, tênis e... Aí eu falei, de cueca. Porra, levar a calça é sacanagem, né? Deixa a calça do cara, porra. Caralho. Vai ganhar quantos reais uma calça, mano? Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Pode vender uma calça usada, você que vai vender, né, mano, porra. Mas enfim, aí eu... Bandido burro é foda, a gente tava conversando sobre isso. Tem uns bandidos que é foda, que tipo... Pô, você quer roubar? Mas rouba então, não fode a pessoa desnecessariamente. Bandido burro é pior que bandido... Bandido esperto é ruim também, né? Porque ele te rouba mais, né? Mais eficientemente. Mas eu prefiro ser provavelmente roubado... não vai te matar, né? Um bandido burro ele te fode desnecessariamente. Mas eu tô igual o Dileiro, esqueci o que eu tava falando. Tava falando de andar no buraco quente. Andar no buraco quente. Aí depois... Esqueceu do buraco quente? Aí fui morar Aí arrumei uma pensão, aí fui morar na pensão. Aí fiquei 3 meses na pensão. Aí fui fazer cursinho, porque eu já pensava assim, pô, eu preciso fazer um vestibular aí, né? Crescer na carreira, é o que você pensa quando você tá com 19 anos. Eu penso até hoje. Fui campeão de arroto no meu Caralho. curso. Hoje em dia eu não tenho a potência de pulmão que eu tinha na época, mas foi interessante. E aí casei com uma menina que eu conheci no cursinho, a primeira, essa que levou os discos aí. Vacilona. Aí... Pô, devolve os discos do Lito, mano. Você nem vê ali. Se é que existe ainda, né? Se ela jogou fora, Pô, vendesse pelo menos, né? Sei lá. Fazer alguém feliz, né? Vendia pra tu. Vendeu o caso. Pô, por que você não ofereceu de comprar eu tinha dinheiro, pô. Já tinha levado metade, né? Verdade. Aí depois da pensão eu fui morar no Treme Treme. Em frente ao aeroporto de Congonhas, tinha um prédio que tinha como é que fala? Um outdoor grandão em cima, mas é desse outdoor que ilumina, era só a letra, e estava escrito Gradiente nele, que era a marca que fazia aparelho de som, né? Na época era TVs, isso. E aquele prédio chamava Treme Treme, porque muito tripulante de avião morava ali, muito comissário de bordo, então enrolavam umas orgias ali, uns negócios ali. Dizia que o prédio tremia, né? Toda noite. Eu pensei que fosse porque era perto do aeroporto, daí quando o avião tava nessa. balançava outdoor e tal. Não, era um motivo muito mais legal. Aí o sexo sempre arrasando a humanidade. E a aeromoça, né? Tem uma fantasia aí. Todo um fetiche, né? E eu não peguei ninguém, porque feio pra caramba, magrinho, né? Pobre. Casado já 2 vezes. Não tava casado ainda. Comecei só a namorar nessa época. Fala. Não, mas você tava na sua história. Eu já nem lembro. Também mais, não. Cara. Tava no trem, tu foi morar no Treme Treme. Fui morar no Treme Treme, e aí eu só atravessava a rua pra ir pra Congonhas. Aí já ficou legal, né, porra, ter aula. Mas aí acabou a aula, foram esses 7 meses aí de período. E aí ia ter um sorteio, porque na aviação se trabalha, mecânico só pode trabalhar 6 horas por dia. Porque como você está exposto a barulho e ao tempo, existe uma regulamentação no Brasil que é 6 horas.
por causa do ruído. Se passar de 6, é hora extra. E aí você ganha, na época, você ganhava uma caixa de lanche da Varig se você fizesse hora extra. Que legal. E aí, mas tu curtia essa porra? Tu passou a gostar de aviação aí? Passei a curtir muito, cara, mas muito. E assim, quando eu gosto de um bagulho, eu vou estudar. Eu quero aprender o máximo, assim. Eu não me contento só com o que o cara tá falando ali. Cara, entendeu? a gente foi ver uns vídeos teu, cara, e você explicando, não, condensa o ar, condensa e forma cristais de gelo, que não sei o que. Caralho, o cara é muito nerd, cara. Sim. Tipo, dá pra ver quando você explica nos seus vídeos, você tem um conhecimento profundo sobre todos os detalhes. Porque eu gosto de entender o porquê das coisas, não só a coisa em si. Então eu vou te fazer uma pergunta idiota, que pra você vai parecer idiota, mas é que eu queria saber mesmo. Tá? Manda aí. Me explica aí, então, logo pra eu... como é que um avião... Por que um avião pesado pra caralho daquele jeito ali, de onde que ele tira força pra voar de fato? Caraca, o cara mandou uma pergunta... Bom, eu queria saber uma pergunta mais importante. Por que eles não fazem um avião do material da caixa preta? Aí, ó. O material o quê? Por que eles não fazem o avião todo do material da caixa preta, tá ligado? É uma Que é a piada, única coisa que horrível. sofre, pô. É que é a única coisa que sobra. Lembra no que avião, os na caras caixa... sempre sobram a caixa preta? Faz tudo de caixa preta. Porra, tem que mano. explicar piada. Piada ruim, foi ruim essa piada. Eu sei. Não, foi ruim de nerd ainda. Cara, mas... Tá. Então, aí, esse tipo de coisa que eu gostava. Assim, porra, Tudo bem, avião merda voa. Então, sabe qual é o peso de decolagem aí de um 747 lotadão? Cara, então, isso é bizarro. São 400 toneladas. Caralho! Como que isso tá sai saindo do chão, cara? Então, aí você tem que estudar física pra caralho, pra entender... Aerodinâmica. Isso. Por que o ar passando em cima da asa, ele vai gerar uma pressão menor na parte de cima do que na parte de baixo? E aí, se tu quiser... Então isso. É isso. A forma da asa de um avião e o ângulo da asa em relação ao sentido que o avião está seguindo, né? Ele está indo para frente. Então, existe uma relação entre o vento relativo no avião. O que passa em cima da asa e o que passa embaixo. O que passa em cima sofre uma curvatura que... deixa eu explicar o negócio de furacão. Manja furacão? Lembra aquele filme Twister? Twister, que tá a vaquinha... A vaca. Então, quando você faz o ar circular, existe uma baixa pressão na parte mais próxima do centro dessa curvatura do ar e vai aumentando gradativamente para longe. Então, como o ar está sendo curvado na asa do avião, ele tem uma baixa pressão como se estivesse sugando aquela vaquinha. E embaixo, a pressão é maior e é isso que sustenta o avião. E essa força que a asa faz é exatamente igual ao peso em algum momento. Senão ele não sai do chão nunca. Entendi. Então ele iguala ao peso. Aí o comandante, quando puxa o manche, o nariz do avião levanta. Quando o nariz levanta, forma um ângulo maior ainda entre a asa e o vento. Aumenta mais a curvatura. Então a força nesse momento é maior do que o peso do avião. Aí ele sai do chão. E depois é só um controle entre quanto precisa de força ou não para ele ficar sustentado. E aí regula essa força com a impulsão do motor. Com o avião indo para frente. Isso, a impulsão do motor mantém a velocidade dele até um determinado limite. Porque ele não pode ultrapassar uma determinada velocidade. O que acontece se ele for senão muito mais rápido? se ele chegar muito perto da velocidade do som, existe uma compressão das ondas de ar que elas vão se separar da asa. Aí dá o Sonic Boom. Isso, daria o Sonic Boom e aí acabou. Se não tem sustentação na asa, ele cai igual um tijolo. Tem que ter a sustentação. Então, os aviões eles voam perto da velocidade do som, mas não muito perto. A velocidade do som é considerado Mach 1. É uma nomenclatura. Já vou falar disso aí. Mach 1. Tem o Mach 3 da Gillette. Olha aí. Jabazão de graça aí. O Marcos Castro fez um mal pra esse programa. Falando nisso, tem que sair o flow do Marcos Castro. Vai sair, a gente tem que remarcar com ele também, porque agora temos PC. Verdade. Tem o Mach 1? Tem o Mach 1. Os aviões, eles voam em uma porcentagem da velocidade do som quando eles estão lá em cima. Então, é comum no instrumento do piloto aparece qual a porcentagem da velocidade do som. Esses aviões grandões aqui, o 787, o 777, eles voam com Mach 0.82, ou seja, 82% da velocidade do som. E eles ficam mais ou menos nesse limite. O que voa mais perto, ele vai chegar a 90%, 92%.
Porque aí já tem que ter uma asa bem específica para isso, senão ele perde sustentação. Uma asa de titânio. Igual foda. aqueles caça sinistreza? Não, o caça já é supersônico. Esse aí tudo bem. A asa dele já é trapezoidal. É diferente de uma asa de um O avião que é uma comercial. asa trapezoidal, cara? É aquele que igual do... Ela não voa assim como voa um avião comercial. O avião comercial precisa gerar sustentação. Aham. Esses aviões de caça aí, eles têm motor pra cacete. Eles são É leves como tu também, pegar uma né? pedra e jogar pra cima, ela vai voar. Então o motor mantém aquele bicho voando. Entendi. E a asa é trapezoidal justamente pela onda de choque da... Ela corta. É. Entendi. Caralho, que maneiro. Que maneiro mesmo. É mano. bem legal, cara. Então, quando entra na velocidade do som é Mach 1, tem o Mach 2, Tem Mach 2, tem tem Mach Mach 3, 3 e vai embora. tem Mach infinito. O que é o Mach 2? É duas Vezes a velocidade do Entendi. som. Então seria aí 1.250 km por hora ao nível do mar, com temperatura de 15 graus, isso, densidade, né? Tem isso, tem né? tudo isso. Caralho. Ah, Nossa, é muito complexo a aviação, né, cara? É, pra cacete. Puta. E Então acho que é você por é isso um- que então o meu canal dá assim, a moçada gosta, porque eu consigo traduzir em linguagem Mais lame, fácil. Eu que pra- eu tô conseguindo entender tudo. Então você é brabo na física, eu imagino. Nessa época que eu fiz o cursinho, eu prestei vestibular. E eu passei na PUC em física. Eu falei, pô, legal, né? Só que eu não conseguia pagar. Eu estudei um mês na PUC e não consegui pagar a primeira mensalidade, que a Caralho. Varig ainda pagava muito mal para técnico nessa época. E aí eu acabei não fazendo faculdade. Só fiz agora, depois de velho. Falei, porra, Fez o quê? agora eu já sei tudo. Eu fiz tecnologia e manutenção de aeronaves. Porra. Aí você foi foi dar lá aula pra só pra provar. dar aula. Os professores falaram, pô, vem aqui pra dar aula. Eles queriam, inclusive, que eu fosse dar aula lá, mas falaram, pô, não quero dar aula, eu quero, Quero ficar de boa, né? eu quero Hoje tu trabalhar. faz o quê? meu. Hoje tu faz o quê? Hoje eu sou... Caralho, ou seja, quem dá aula não trabalha, é isso? Não. Entendi. Ele quis dizer isso, ele quer ganhar dinheiro. É, Ele quer ganhar melhor. dinheiro. Entendi, tá? Trabalha muito pra ganhar a mesma coisa. É. Não, total. Todo Não, mundo- mas é cruel. pô. Isso é, inclusive, um dos problemas da profissão de professor. Com hoje em certeza, Sim, com é. certeza. O professor tinha que ganhar bem pra caralho. Porque Inclusive- senão o Lito não vai querer trabalhar de professor. Não, e eu porra. faço um trabalho meio educativo. Não, assim, total porque educativo, eu tô total. pegando, eu sei que a minha audiência tem garotinha ali de 10, 12, 15 anos que o cara quer ter uma profissão. E de repente ele se encanta assim, pô, esse cara... Então tem negócio de física assim na asa do avião? E aí de repente o cara se interessa por isso e eu tô ajudando dessa maneira. Cara, eu aprendi tanto vendo você explicando, tava explicando... narrando um acidente famoso. Aham. Foi um acidente famoso Foi do Air aquele? France, foi do Air France que você viu, talvez? Cara, eu sei que era um cara que ficava subindo o avião quando ele Isso, não é. devia subir. Do Air France. E esse- Que é o que caiu aqui na costa do Brasil. Ele caiu e É. matou todo mundo. É. Você viu que caiu uns caras recentemente e sobreviveu uma galera? Acho que na Rússia, não me engano. Ou no Paquistão. Sobreviveu? No Paquistão foram 2. Sobreviveu 2 caras, né? É. Acho que foi lá. Foi. Dá pra sobreviver, né? Que loucura. As estatísticas mostram que de uns 5 anos para cá, os acidentes de avião que estão acontecendo estão sendo muito mais sobrevivíveis do que eram no passado. Por quê? Tecnologia embutida no projeto da fuselagem. A maneira que a fuselagem se torce na hora que acontece o acidente. Se o acidente não for catastrófico, Não foi né? uma explosão. Tipo, se o cara afundar no chão, aí não tem não jeito. tem Deus. Mas esses acidentes que acontecem assim com impacto no terreno... barriga? De barriga. Que ou, vai, né? ou que ele sai da pista e começa a pegar fogo. Ou que aconteceu no México uns 2 anos atrás. O cara saiu do chão e aí uma tesoura de vento jogou ele pro chão de novo. Ele quebrou trem, quebrou motor, saiu rodopiando, pegou fogo. Ninguém morreu naquele avião. O que é uma tesoura de vento? Tesoura de vento é quando você tem 2 correntes de ar em sentidos opostos. Como a velocidade do ar em cima da asa é muito importante para a sustentação, quando você pega uma corrente que é oposta à outra, então às vezes você pode vir sustentado e de repente o vento muda completamente de direção e você... Isso pode acontecer do nada? Isso pode acontecer do nada, mas hoje em dia... Como aconteceram acidentes bastante no passado por causa disso, e a aviação é um negócio que sempre aprende com acidente. Então se desenvolveu tecnologias para prever essa tesoura de vento, Os que aviões se chama têm wind instrumentos? shear. Isso. Todo avião hoje tem um computador dentro dele que se chama Predictive Wind Shear, que é uma predição de tesoura de vento. Ele prevê com 30 segundos de antecedência que vai acontecer aquele evento, baseado em pressão de ar, temperatura, um monte de física ali. Caralho. É lindo, cara. Física e aviação estão E aí ele dá um aviso pro piloto lá. Wind shear ahead.
Ou então o go around, wind shear ahead. E aí o piloto, ele não precisa pensar. Ele tem que fazer o que ele foi treinado para fazer. Manete para frente, 15 graus de nariz para cima e não mexe mais no avião. Deixa o bicho subir até aquele alarme parar. Entendi. Parou o alarme e tá salvo de novo. Isso no passado, quando não tinha, o cara podia entrar na wind shear. E aí podia acontecer acidente. Entendeu? Caralho. Não sei se você ficou sabendo, mas o Pentágono, ele divulgou recentemente uns OVNI. Sim. Ele falou que é realmente verídico. Você viu isso? Eu que vi. eu imagino que deve ter te interessado, né? Porque dizia que eles andavam a 7.000 metros por segundo, uma coisa assim. Então, interessa e não interessa ao mesmo tempo. Porque a pessoa associa OVNI com disco voador, a ET. E, pô, eu sou um cara que eu acredito na ciência bastante. Eu tenho que... Se eu não acreditasse, eu não conseguiria fazer o avião voar. E o avião não voaria se fosse opinião. Que hoje em dia todo mundo tem opinião, né? Na minha opinião, a Terra é plana. E eu não vou mudar minha opinião. Mas isso não é opinião. Isso é um fato. A Terra não é plana.